Pessoal, olha, quem está chegando aí no Instagram, ou está lá no YouTube, estamos ao vivo. No YouTube tem um certo delay, vai ter um delay um pouco diferente, sossegado. Já estamos ao vivo lá. Deixa eu ouvir a... Já estamos ao vivo lá. Já temos som no YouTube também. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um pós-venda em foco. E o pós-venda em foco hoje é um pouco diferente. O que é diferente no pós-venda em foco hoje é que nós vamos fazer ele no YouTube. Graças ao santo Deus do YouTube lá, nós vamos começar a fazer no YouTube para não precisar ter que sair correndo, que não condenado, toda vez que chega em 55 minutos, que nem aconteceu aí nas últimas vezes aqui no Instagram. Então, quem está chegando aqui no Instagram, na minha bio, tem lá um botãozinho lá do Linktree, você clica ali, vai direto para o canal no YouTube. Lá no YouTube a gente está com a Érica da Paz. Hoje vamos falar sobre experiência do cliente no Instagram. Funcionando, chegou pelo Instagram, cola lá no YouTube. Se não sabe, não conseguiu achar aí no link da bio, é simples, bota lá no YouTube Olavo Centeno, que vocês vão achar lá no YouTube. YouTube, pessoal, hoje no YouTube, tá? E aqui já, agora no YouTube, pós-venda em foco. E o que é o pós-venda em foco? Pós-venda em foco é a realização de um sonho já antigo de juntar profissionais do setor automotivo, pessoas que trabalham nesse ecossistema gigantesco, para bater um papo, trocar experiência, falar dos seus erros, dos seus acertos. Eu procuro trazer, na maioria das vezes, profissionais que lidam diretamente com o pós-venda, mas a gente não trabalha isolado. A gente é um concessionário, é uma máquina com vários departamentos, então, de vez em quando, tem também profissionais que falam sobre venda de novos, seminovos, a gente fala sobre venda de acessórios, peças e serviços. Mas é digamos assim, um sonho muito antigo. E esse sonho ele tem se realizado aí toda quinta-feira, às 9 horas. Para que isso funcione muito bem, tem funcionado de maneira bem legal, a gente já está na 20ª edição disso, então já dá para, se você entrar aí nos episódios anteriores, já dá para tirar um monte de insights, 20, estamos no 20º episódio. Para que isso aconteça, a gente tem que ir trazendo parceiros. E o parceiro que tem bastante é a SWK Soluções Automotivas, que é uma empresa 100% nacional, de um profissional que saiu de concessionária, gestor de uma concessionária, saiu e montou sua empresa dedicada em fornecer 2 tipos de produto, e o outro produto focado em empresa nacional de quem trabalhou em concessionária e montou um business para atender concessionárias e fazer dessas concessionárias mais rentáveis com base em produtos químicos. Segundo aviso, o segundo aviso é o patrocinador, o que é o treinamento FRC. O treinamento FRC é um treinamento focado para concessionárias,
Esse treinamento é ministrado por mim, 90 dias. Em 90 dias a gente lida em 3 frentes. A primeira frente, em tudo que a gente tem que fazer antes da visita do cliente. A segunda frente, quando o cliente está ali no nosso pós-venda. Então, tudo que a gente tem que fazer desde o recebimento dele até a hora em que ele deixa o veículo, ou ele sai da nossa concessionária, esse segundo momento. E o terceiro momento é tudo que a gente vai fazer depois que entrega o veículo para o cliente. Então, antes da visita, durante a visita e pós-visita. Esses 3 atos, vamos dizer assim, eles são focados em fidelizar o cliente, rentabilizar e aí crescer com base nisso. Sempre olhando para esses 3 momentos importantíssimos da vida de um cliente. Vai ser 90 dias, a gente tem encontros, esses encontros têm um pouco de conteúdo, e aí a gente tem um plano de ação para cada um desses momentos. A gente acompanha esse plano de ação, implementa e depois faz uma reunião no final para ver os resultados, porque é focado em resultados, pós-venda com resultado. É o jabá da noite, né? Chega de jabá, eu já falei demais. E aí a gente agora inicia, de uma vez por todas, o pós-venda em foco de hoje. E no dia de hoje, nós temos a visita aí da Érica da Paz, especialista em experiência do cliente no setor automotivo. Ela é proprietária aí da HP Quality Consulting. Se eu não souber falar o nome, pessoal, ela vai falar o nome da empresa dela aí certinho, porque brasileira agora, vai falar o nome dele em inglês, ela vai falar o nome depois direitinho. Mas hoje a gente tem a Érica Tapaz conosco, uma especialista no setor automotivo, e vai nos ajudar a gente desmistificar um pouco esse assunto de experiência do cliente, uma coisa que está tão em moda, está na moda hoje, mas mais do que está na moda, sem sombra de dúvidas, eu já acredito que é, talvez, a única vantagem competitiva mesmo que qualquer empresa tem hoje e terá no futuro. Para mim, será, com certeza, a experiência do cliente e toda a sua grandiosidade ali, ter uma disciplina de cliente no centro de todas as nossas atenções, sim, fazer um onboard bem feito com o cliente, todo esse conjunto que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Érica, muito obrigado aí pela tua presença. Difícil, a gente sabe que é difícil para todo mundo abrir um espaço aí na sua agenda para poder participar dessas lives. Nós estamos há 6 meses vivendo de lives, então mais uma live na vida de qualquer pessoa é difícil, mas ao mesmo tempo é importantíssimo saber que a gente pode contar com profissionais que sim abrem espaço para poder compartilhar aí as experiências. Então, eu já te agradeço por esse carinho que tu está fazendo de dedicar um pouco do teu tempo aí, compartilhar com a gente. Eu aprendo pra caramba nesses eventos aqui. Eu sou talvez quem mais tem aprendido, porque eu estou em todos, então eu tenho aprendido muito. Eu queria te agradecer por tudo que tu tens feito e te passo aí a palavra para que você se apresente um pouco, fale do teu trabalho, da tua empresa, do que tu pode ofertar para as pessoas, e aí a gente começa a nossa epopeia. Lembrando aqui, pessoal, eu vou sair já do Instagram. Quem está no Instagram aqui, vai lá no YouTube. No YouTube a gente está com a Érica lá, e vai ser bem mais bacana, tá bom? O pessoal que está aí, lá no YouTube, Olavo Centeno, você chega, cola conosco lá, tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no YouTube. Tchau, tchau. Érica, seja bem-vinda. Bom, então bora lá. Obrigada. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer enorme ter recebido esse convite para participar dessa live e falar de um tema ao qual eu realmente sou muito apaixonada, é minha base, é minha estrutura profissional. Bom, como você disse, eu sou a Érica da Paz,
Sou fundadora da HP Quality Consulting. Não queria revelar aqui minha idade, mas enfim, eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro do setor de pós-venda automotiva, então eu sou especialista em experiência do cliente especificamente neste setor, e como terceira, como estando dentro de multinacionais, eu tive a oportunidade grata de prestar serviço a mais de 8 montadoras, ajudando e apoiando na construção da estratégia do relacionamento com o cliente. E também, dentro de toda essa minha trajetória profissional, fiz parte do startup da Hyundai, como executiva responsável pela área de cuidados ao cliente, pesquisa de satisfação e assistência 24 horas, e interagindo muito com a rede de concessionárias, a ponto de que a gente realmente transformasse a experiência do cliente em vendas e em pós-venda, e com isso a gente, com um time ali obcecado pelo consumidor e usando de muita estratégia, a gente conseguisse um reconhecimento do mercado com relação a realmente apresentarmos um atendimento, uma ação voltada a trazer maior encantamento e satisfação. Então, a partir de todo esse conhecimento desses mais de 20 anos, eu acabei implantando, fundando a consultoria na intenção de levar essa experiência e apoiar também concessionárias e toda a parte de instituição que é relacionada à assistência automotiva, para que eles também tenham essa oportunidade de entender melhor, né, como dentro do seu negócio criar estratégia de retenção de clientes por meio de trazer uma melhor experiência. Então, eu espero compartilhar bastante com vocês e aprender também, porque é sempre uma troca, né, a gente sempre sai muito enriquecido dessas experiências, e compartilhar com vocês, então, e tirar as dúvidas com relação a esse tema. Afinal de contas, Customer Experience, muitas pessoas ainda têm dúvida do que se trata e como implantá-lo, e eu estou aqui justamente para tentar ajudar nesses esclarecimentos. Então nós já vamos meter o pé na porta. Pode ser? Ai, meu Deus. Bora! Então, já vamos quebrar a primeira barreira para o CX. O que é Customer Experience? É um departamento? É um cargo? É um framework? O que é isso? E é engraçado, né, Olavo, porque hoje em dia existe uma sopa de letrinhas, né? Existe Unique Experience, Customer Experience, Customer Success, Customer Centrics, e as pessoas ficam enlouquecidas querendo entender exatamente do que se trata, e muitas realmente julgam que Customer Experience é atendimento, né? Então, já inicialmente, é importante a gente esclarecer aqui que Customer Experience, ele não é atendimento, né? Ponto 1. Ele não é uma área específica. Customer Experience é uma mentalidade. É uma estratégia que envolve todas as interações que você, proprietário, está buscando entregar ao seu consumidor, desde antes dele efetivamente comprar de você. Ou seja, ele vai de quando a pessoa está ali, o intitulado lead, hot lead, aquela pessoa que está interessada em adquirir um produto ou de fazer alguma prestação de serviço, né, fazer um agendamento de uma revisão, de uma funilaria e pintura, e está buscando ali na internet quem exatamente vai poder prestar atendimento neste momento do pós-venda. Quando ele ainda nem te conhece, mas ele está buscando por você, o que você está apresentando para ele nas redes sociais já é uma primeira interação. E às vezes não existe um contato humano aí, é simplesmente o cliente navegando na internet e lendo a respeito do que você tem de prestação de serviço. Ali já pode ser causada uma primeira experiência, uma primeira impressão que pode ser positiva ou negativa, depende daquilo que você vem ofertando aí nas redes sociais.
E transpondo a tudo isso, quando ele realmente percebeu que sim, é você a pessoa mais ideal para que ele faça essa prestação de serviço, e ele começa a interagir com você, com a sua central de atendimento, te manda um e-mail ou descobre seu WhatsApp e começa a interagir com o seu time, até que efetivamente ele vá presencialmente, você faça o seu serviço, tenha o todo o pós-venda, toda essa experiência é justamente o CX, o Customer Experience. Ou seja, não tem como tanta jornada ser de responsabilidade de um único departamento. A gente tem, sim, um setor que é responsável, mas existe interligação, sinergia e sincronicidade com praticamente todos os departamentos, administrativo, financeiro, jurídico, todo mundo faz parte da experiência do cliente. Então, o negócio ele é muito mais amplo do que a gente estava pensando. Não é realmente um departamento, mas sim todo e qualquer contato do cliente com o nosso business, presencial ou online, ele é um momento em que ele está experienciando a nossa marca, a nossa entrega. Aí você falou assim, ó, mas pode ser naquele momento que ele está ali comigo, mas pode ser no momento em que ele está no nosso site. Então, eu como concessionário, como montadora, como prestador de serviço, eu tenho que me preocupar um monte com o tipo de experiência digital que o cliente está tendo, porque isso também faz parte dessa jornada, desse guarda-chuva da experiência do cliente. É isso. Exatamente. Então, quando a gente precisa ter uma consciência, né, muito clara de que hoje, cada vez mais, nós vivemos num mundo relacional, né? Nós estamos na era da experiência. Então, quando a gente tem essa consciência de que, inclusive, o cliente empoderado e consciente do seu poder de decisão, né, num universo ao qual praticamente produtos, serviços, valores, né, são muito calibrados, né, estão praticamente na mesma balança, o que realmente diferencia o cliente na sua tomada de decisão está muito mais pautado no relacionamento. Então, qual é a linguagem que você está colocando nas suas redes sociais? Você tem uma navegabilidade, né? O seu nome é fácil do cliente localizar. Quando ele te manda um e-mail, porque hoje a gente fala que não adianta só ouvir a voz do cliente, né? Porque as interações estão cada vez mais no digital. Então, quão rápido você atende o seu cliente, inclusive nas plataformas digitais. Então, é realmente muita estratégia e muita gente que se diz respeito a tudo que você disponibiliza de canais de contato com o seu cliente, que você precisa mensurar, acompanhar e ter certeza de que não só é fácil do cliente localizar, como toda vez que ele interagir por esses canais, você está sendo ágil na sua resposta e com respostas coerentes e não vazias. Porque aquelas respostas automáticas falando que em 24, 48 horas você vai realmente receber algo mais estruturado, não vale. Né? Os clientes hoje são muito sagazes, eles sabem que realmente a internet está aí e exige da gente velocidade nas nossas colocações. Então, você falou uma coisa que é realmente verdade, Customer Experience, experiência do cliente, ele é extremamente amplo, né, e há uma necessidade tangente de nós termos realmente uma análise muito precisa em cima de todos os canais de comunicação, inclusive os presenciais. Tá, mas então, é que eu vou dando esses, até para eu organizar as coisas aqui na minha cabecinha.
Então, vamos lá. Eu sou um concessionário 1.0. Alguém veio e disse, mas nós estamos na indústria 4.0 e você tem que dar um salto. Aí veio a pandemia, o banco tudo que a gente viu, digitalizamos a maneira com que tu vai entregar o que seja para o cliente, e uma resposta, uma dúvida é uma prestação de serviço, com certeza, né? Se eu tenho uma dúvida, eu posso entrar no site da empresa e procurar uma resposta lá. E aí tu falasse assim, tem que ter um cuidado, porque essas respostas de prateleira que são engessadas, elas não atendem à necessidade do cliente naquele momento, de você estar prestando um bom serviço, você está jogando lama em cima da tua marca. E aí, quando eu ouvi tu falando tudo isso, veio na minha cabeça o seguinte: há algum tempo atrás, todo mundo começou a falar omnichannel, multicanais, tem que estar em tudo que é lugar. Afinal de contas, aquela música antiga já falava que o artista vai aonde o povo está. Mas aí eu te pergunto, e a tua opinião, aqui é um espaço neutro, né, para que a gente não fale o que está no livro, mas fale exatamente o que funciona e o que é importante. Eu acho que antes de pensar em ir para o Omnichannel e estar em todos os canais, todas as redes, tudo, eu saber no que eu já estou atendendo, e eu digo até mais, dar alguns passos para trás e fazer muito bem feito o meu feijãozinho com arroz, e só depois que isso está muito bem sedimentado, com os processos muito bem entendidos e com uma real cultura centrada na necessidade do cliente e não nos protocolos de atendimento da montadora, porque se não tem assinatura X, todo mundo vai me negar garantia, aquela coisa toda, mas se está centrado nas necessidades do cliente, mesmo no feijão com arroz, mas quando isso estiver muito bem sedimentado, aí eu posso ir expandindo o leque. Agora eu vou para mais um canal, dominei esse canal, vou para outro, dominei esse canal, vou para outro. Isso eu sempre pensei muito nisso, mas eu percebo que as pessoas estão desesperadas, indo para todos os canais, e aí prestando... É que eu vou falar para não ofender ninguém, mas eu sou gaúcho para não ofender ninguém, fala mais ou menos assim, prestando um serviço chulé em todos os canais. E aí eu queria, assim, um pouco do teu posicionamento de como é que tu entende essa coisa, que sim, nós não estamos dizendo que o Omnichannel não é importante, ele é muito importante, mas não qualquer Omnichannel. É isso mesmo? Ou pode ter uma variação? Ou o que você acha? Olha, Olavo, de todas as experiências no setor automotivo, e eu realmente já interagi com praticamente aí, incluindo Premiums, 9 montadoras, de fato não adianta você querer dar um salto e implantar um Omnichannel. Tem muita empresa, né, multinacional que não possui Omnichannel. Diz que tem, mas na verdade as interligações não existem, porque é um investimento muito significativo para que você consiga criar ali as integrações sistêmicas a ponto de que o cliente que te manda uma interação pelo Facebook, o seu sistema já rastreie que ele também já te mandou um WhatsApp e que também existe um e-mail deste consumidor, evitando assim que 3 departamentos diferentes interajam com ele. Então, antes de absolutamente qualquer salto em investimento massivo, é fundamental que você faça o seu arrozinho com feijão, né? Então, hoje eu só tenho telefone, não tenho WhatsApp, tenho telefone e e-mail. Isso adianta, né? Primeiro, a gente tem que entender o que o seu consumidor espera, se esses de fato são os canais que ele tem por hábito interagir. Se mesmo assim você ainda não sabe, porque você não tem essa análise,
tenha a garantia absoluta que o seu telefone e que o seu e-mail estão sendo respondidos com velocidade, com propriedade. O cliente, não existe uma robustez. Eu já trabalhei em alguns departamentos que era tão robusto, né, tão difícil o português, que alguns clientes nem entendiam exatamente o que a gente queria passar, mas era um protocolo, era um processo, um procedimento. E isso é um erro, porque a gente realmente tem que transparecer muita fluidez quando a gente fala com o nosso cliente. Não adianta a gente querer florir demais e não ser prático e não entregar dentro das expectativas do cliente. É um ponto importante falar sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, poxa, nós estamos na era do relacionamento, então eu preciso de WhatsApp, eu preciso responder preciso ter Twitter, eu preciso responder no Instagram, só que, como você mesmo disse, a gente acaba não tendo excelência em todos os canais. E toda a percepção do cliente será negativa. Então, se você tem respostas muito bem apropriadas no telefone e no e-mail, você já está dando um passo muito importante. Afinal de contas, a gente, às vezes, quer ter a certeza de que estamos prestando um atendimento de excelência para o cliente. Mas essa é a nossa percepção. A gente não pergunta para o cliente a respeito disso. Na percepção do cliente, isso que é importante. Quando o cliente te analisa, você está prestando um atendimento de excelência? Na percepção do cliente, o foco do cliente, você está atendendo dentro do tempo que ele espera? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Primeiro o arroz com feijão, depois os saltos maiores, e não adianta querer implantar um monte de coisa se a gente não tem integração sistêmica, que é outro ponto muito importante que eu preciso compartilhar com vocês, porque a gente fala aqui de coisas assertivas, mas a gente fala de dores, de erros que a gente também já cometeu, né? Principalmente quando a área de experiência do cliente, ela é liderada por 2 departamentos diferentes. Tem uma área que é da experiência do cliente, mas a área de experiência do cliente quer implantar uma tecnologia dentro de uma plataforma que é gerida por um outro setor, que é a área de marketing digital. Já começa o problema, né? E são problemas graves, porque geralmente a gente não tem integração sistêmica, a gente não consegue responder para o cliente dentro do prazo, e aí quando a gente implanta um chat cognitivo que, na verdade, não interpreta o consumidor, aí aquilo que você investiu uma fortuna para implantar só causa mais dor, né? Só causa mais decepção e, ao invés de aproximar, acaba afastando o seu cliente de você. Então, realmente, primeiro de tudo, arroz com feijão. Depois que você fez seu arrozinho com feijão muito bem feito, aí você começa a colocar alguns temperinhos, alguns ingredientes mais, né, diferenciados, mas os canais que você disponibilizar, tenha certeza absoluta de que eles realmente estão atendendo a expectativa do cliente. Então, nós estamos fechados no mesmo norte. Eu acho que eu quero até abrir um parênteses dentro do parênteses dentro do parênteses, porque eu acho que ali tem cirúrgica. Dissesse assim, ó, se você tem um e-mail e o telefone, e aí aonde que teve a decisão cirúrgica, se esse é o canal ou se esses são os canais que os clientes estão utilizando, faça com maestria. Então, o que eu entendi disso tudo? Se eu sou um dealer, um concessionário, se eu sou um gestor, diretor, operador dessa empresa, antes de mais nada, eu tenho que, mais uma vez, escutar o meu cliente. Eu tenho que perguntar, saber realmente, conhecer por onde o meu cliente quer se comunicar, por onde é bom para ele.
Porque também não adianta nada, não sei se você concorda, eu ser muito bom no telefone e 90% dos meus clientes querem se comunicar comigo através do WhatsApp, porque é por ali que eles vêm. E aí eu fico batendo na tecla, e já participei, foram exatamente assim, o cliente que se acostume com o que nós temos para entregar e tal, como se a gente tivesse nos anos 1800 e alguma coisa. E o cliente diz assim, eu vou me acostumar assim, eu vou me acostumar a ir em outro lugar, e aí ele vem em lugar e não vem mais aqui. Então, eu achei que cirúrgico a tua operação, porque eu preciso muito conhecer. Então, se o meu cliente opta por um meio de comunicação que seja o telefone, tudo ótimo, é o telefone. Então, a tua operação de telefone, ela tem que ser Apple. E para quem não gosta de Apple, tá tudo bem, mas olha, chora, Nenê, porque a Apple é a Apple. Teu negócio tem que ser Apple. Teu tem que ser os melhores naquele negócio ali. Então, tocou o telefone rápido. O cliente está com tesão do outro lado, que o cara do outro lado quer atender mesmo. Ele tem que pensar assim, poxa, essa pessoa, mesmo sem eu ver o olho dela, eu tenho que ter as informações. Aqui é o departamento de peça, e o cara faz 3 perguntas de peça, e eu não consigo responder 2, eu não sou daquele departamento, não é possível. Então, assim, tudo bem que seja o telefone. Pode ser até, olha, mensagem de fumaça. Desde que tu seja o melhor na mensagem de fumaça. E seja por onde o teu cliente queira se comunicar. É isso mesmo, né? Eu gostei que tu foi cirúrgico, mas porque colocasse esse ponto. É por onde o nosso cliente quer. Não, é exatamente isso, né? E assim, tem muita empresa ainda hoje que acaba não dando valor para o que tem dentro de casa. E o que acontece é justamente um grande engano, porque há muitas empresas que fazem comitês, né, de melhoria da experiência do cliente. Nossa, agora está na moda, eu preciso falar que eu tenho experiência do cliente, esse tal de CX aí, vamos fazer um comitê. E aí se reúnem, criam ideias mirabolantes, né? E às vezes o que o seu cliente quer é tão simples, e aí tem pesquisas de mercado, né, que fazem justamente esse apontamento, né, o que para o cliente é importante. E essa pesquisa, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês, ela fala que dessa entrevista que foi realizada, 70% dos clientes, né, mais de 60% dos clientes, eles se sentem mais tendenciosos a se tornarem leais, fiéis a empresas que demonstram que o conhecem. Que ele não é só um número. Sabe aquela sensação quando você responde uma pesquisa de satisfação e por mais que você reclame de alguma coisa ou elogie, você não obtém resposta nenhuma, você fica no vácuo. E aí te dá uma sensação de que você foi usado, né? Porque assim, antes de falar de cliente, a gente fala muito de cliente, mas a gente esquece, né, que nós também somos clientes. Então a gente tem que calçar esse sapato e agir assim como a gente gostaria de que fizessem conosco, né, como empresários. Então, quando a gente pensa, poxa, pesquisas apontam que mais de 60% dos clientes querem que a empresa demonstre que os conhece. Ou seja, eu vou fazer uma campanha, agora eu vou criar aqui um setor de fidelização de pontos, por exemplo. Mas o cliente, ele só quer que você, no dia do aniversário dele, mande algo que seja mais humanizado, né? E não robótico. Né? Primeiro que lembre. E segundo, que lembrou que não erre o nome. Gente, a pior coisa que tem, a empresa que quer fazer, a gente falou aqui do arroz com feijão, né? Quer fazer, vai lá e manda um e-mail com o nome errado.
Não sei se você, Olavo, já passou por isso, mas eu, que sou da área há mais de 20 anos, já passei por isso. E é horrível. Então, assim, poxa, você fala, caraca, ele quer fazer uma coisa diferente, legal, né? Mas, gente, ele pecou em algo que para mim é primordial, meu nome. Meu nome. E dali eu já posso tomar uma decisão de nunca mais consumir dessa empresa. Porque para a empresa pode ser um erro que ela nem vai se perceber, mas para mim é o meu nome, né? É muito importante. Então, para o seu cliente, o que é importante para ele? Não adianta você querer criar outras coisas. E outra aqui, que eu quero trazer também, que é pesquisa de mercado. O cliente gosta de participar. Sabe esses processos de cocriação? Você quer inovar e criar alguma coisa diferenciada? Por que não envolver o seu cliente? Muitos clientes gostam de participar desse processo, de saber que realmente ele tem ali uma atuação dentro de uma empresa ao qual ele valoriza e que ele percebe que a empresa realmente quer acertar, porque ela não está querendo criar coisas totalmente na contramão da experiência do seu cliente. Ela quer ser tão assertiva que coloca o cliente realmente no centro do seu negócio e o faz participar do processo criativo. E aí, meus amigos, a coisa mais linda acontece, porque primeiro você encurta o seu processo de desvios, de falhas, e você cria assertividade e lealdade dos seus consumidores. Então, às vezes, por isso que eu falei que às vezes coisas tão fáceis podem ser implantadas, mas criar comitê lacrado e que, na verdade, não tem cliente no centro do negócio, e sim vaidade, ou querer simplesmente se rotular como estando na moda do CX, da experiência do cliente, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas, ô Érica, então você está tentando nos dizer que nós temos que abandonar a gestão da esperança para uma coisa mais próxima do cliente. Porque o que se faz muito é isso, eu faço algo e fico na esperança de que ela dê certo. Eu cruzo as mãozinhas e faço assim, se tomara que dê tudo certo, que todo esse nosso planejamento dê certo. E aí, não deu certo, a gente culpa alguma coisa, busca um novo framework, alguma nova letra da moda e vou para cima disso. Então, basicamente, o que está nos dizendo é, ó, meu amigão, quer fazer acontecer de verdade? Cocriação. E isso só vai funcionar se você se desapegar dos modelos mais antigos e se colocar numa condição em que nós vamos usar mais isso e menos isso. Porque em reunião a gente sabe, né? A gente adora uma reunião, adora um PowerPoint, uns post-it na parede e ficamos uma semana ali, tomando café, bolachinho e tal, e post-it, e discussão e tal, pensamos em tudo. A gente até desenha, eu adoro ver, né, a criação da jornada do cliente, o Journal Map lá, adoro ver aquilo. Aí eu sempre pergunto, tem alguém que é o cliente aqui? Não. Tá, mas como é que vocês sabem as dores do cliente? Alguém passou por essa informação aqui? Alguém ligou para nós aqui para saber como é que é, ligar para a gente? Não. Mas como é que você bota ali que a dor do cliente é aquilo se a gente nunca ligou para nós mesmos? E aí fica aquele negócio. Então, o que tu está dizendo é, ó, amigão, traz o cliente dentro de casa, traz o cliente para cocriar as coisas, e aí sim nós vamos entender claramente as necessidades do cliente e saber quais são os processos que nós vamos criar que atendam essas necessidades do cara. É isso. Assim, eu estou sendo super... Perfeito. É exatamente isso, é facilitar o processo, na verdade, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de colocar o cliente no centro do negócio e co-criar, você pode seguir por várias possibilidades. Então, assim, você
pode sim criar algum tipo de ação, colocando fisicamente o cliente ali no centro do seu negócio, participando. Você pode, assim como eu estou percebendo esse movimento, né, inclusive em instituições bancárias, de ir até o cliente, né? Olha, você é meu cliente, né? E eu tô aqui, Nubank costuma fazer isso, né? Uma vez ao ano, a parte de atendimento ao cliente é elogiada, recebe ali uma ação diferenciada de valorização, e quem vai para o atendimento por 4 horas é o CFO, né? Então, assim, o diretor financeiro vai atender cliente, o presidente vai atender cliente, né? A gerente de marketing vai atender cliente. Ali, naquela experiência, óbvio, treinado, sistema, enfim. Mas, assim, ali, ouvindo o seu cliente, percebendo as dores, porque às vezes a gente se distancia tanto do consumidor e cria tanta coisa mirabolante que, na verdade, é mais burocracia que causa dor, que quando a gente realmente vai ali e ouve o cliente, você fala, caramba, olha o que a gente está fazendo com o consumidor, né, com a pessoa que nos deu a oportunidade, dentre tantas concorrentes, de escolher pela gente. Então, quando a gente fala de processo de cocriação, de oportunidades de melhorar a experiência do cliente, muita gente esquece de olhar para dentro de casa. Se você tem uma oficina, se você tem uma concessionária, né, e você tem ali, se não tem um sistema de CRM, que você tenha a oportunidade de registrar, de protocolar de alguma maneira a interação do seu consumidor. Então, ele ligou, registra, ele mandou e-mail, registra, e ali, na soma de toda essa troca de experiência, você vai conseguir, por ali, perceber qual é o item que o cliente mais tem dúvida. Se você precisa, de repente, melhorar seu site em alguma coisa, às vezes você nem precisa efetivamente perguntar para o cliente. É só você perceber os dados que você tem já dentro da sua casa e que muita empresa engaveta, não olha, né? Despreza as informações ricas, que feedback de cliente é presente, né? Então, assim, dentro da minha experiência, a gente fazia muito tipo de ação cruzando dados. E não é bando de dados, é banco de dados. Então, ali, você tem os dados da sua central de atendimento. Você faz pesquisa, né, NPS, pesquisa de satisfação. O que o seu cliente está falando dentro da pesquisa? Aí você cruza dados do call center, do seu saque, da sua central de atendimento, dados vindo da pesquisa. E aí você vai perceber lá os 3 principais pontos de dor, né, de desconforto, e que podem te causar perda de cliente. E ali você é assertivo. Você já começa a perceber as oportunidades de criar melhoria contínua, pela voz do cliente, pela percepção do cliente. Mas o que é importante, né? Aqui é uma das ramificações que você pode trabalhar. Quem não tem nada, já pode começar por aí, olhando os dados que tem dentro de casa. Mas o importante é que a gente esteja um passo além disso. Porque se o cliente já está reclamando, né, ele já está sentindo dor, ele já está sentindo desconforto. Isso já pode influenciar na próxima decisão de aquisição. Na próxima revisão, no próximo reparo de funilaria, ele de repente pode se lembrar que ele passou por um transtorno com você e optar para ir para o concorrente. E às vezes você nem está sabendo que perdeu um cliente por uma coisa muito boba. Então, primeiro, olhar para dentro de casa, né? E depois, realmente, investir, se possível, em pesquisar, analisar a percepção do seu cliente, sempre a percepção do cliente com relação a você. Você não tem nada. Você não tem nada nem em Excel, nem em Word, você não tem absolutamente nada. Gente, a internet hoje, o Mr. Google, te dá muita informação e muita diretriz. Não sei de onde começar, não sei o que o meu cliente acha de mim. Vai tentar pelo menos perceber o mercado. A gente tem a pesquisa aí da Digi Power que aponta, né, dentro do setor automotivo e no pós-venda,
né, a pesquisa de 2019, ele já aponta ali um top 3. Quais são os 3 pontos que para o cliente são mais relevantes de você ter atenção, né? E o primeiro deles é justamente a parte de facilidade no agendamento. Então, assim, se um mercado, mais de 5.000 pessoas pesquisadas no Brasil, né, de várias marcas, inclusive premiums. O top 3, os 3 principais, o primeiro é facilidade de agendar seu carro. Então, como é que está aí a sua estrutura para agendamento? Né, você já deu uma de cliente, fingiu, lhe ligou na sua central e viu quantos toques você precisou ter ali para ser atendido? É importante a gente avaliar a nossa casa, né? Então, você já mandou um e-mail para o seu departamento para ver quanto tempo eles levam para responder? Então, assim, primeiro, pela pesquisa externa, eles apontam facilidade de agendar serviço, né? A qualidade do serviço realizado, para a gente evitar todo o custo retrabalho para o cliente. E o terceiro é justamente o comportamento do consultor técnico. São os 3 principais pontos que para o cliente são relevantes. Então, se você não tem pesquisa interna aí dentro da sua empresa, isso já é uma diretriz. Já começa por aí. Como é que está o seu agendamento? Como é que está a qualidade do seu serviço? Tem muito retrabalho? E o terceiro, qual é a cordialidade, a abordagem do seu consultor técnico? Já é um começo. Ô, Érica, então vamos fazer mais uma costuradinha aqui. Adorei essa parte, Érica. Nossa, essa gostei. Gostei. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Primeiro, pessoal, quem está mandando aí as mensagenzinhas, de tempo em tempo eu estou colocando na tela aqui. Adorei as interações de todo mundo aí. O pessoal tá escrevendo. Tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa ou para mim ou para a Érica? Já vai ali no chatzinho que a gente põe na tela aqui e responde. O pessoal tá participando, que ótimo. Tá muito bacana. É isso. Participem, mesmo, gente, estamos aqui para isso. A ideia do Pós-Venda em Foco é isso. Aproveitem. A Érica custa 50 mil reais a hora dela, então, por favor, né? E fiquem espertos. Agora é o seguinte, tá bom. Vamos fazer uma costuradinha aí. Porque eu gosto muito de conceito, acho muito importante a gente ter o conceito, acho importante a gente ver como que está de verdade e que ações nós podemos tomar. Sempre num caminho em que a gente tem que tomar ações que impactam o mais rápido possível o cliente, resolvam, né? Tenham o menor investimento possível e que façam com que eu pare de perder clientes ou perder rendimento ou qualquer coisa o mais rápido também. Porque, afinal de contas, a gente sabe, nós dois temos empresas e muitas pessoas que estão nos acompanhando vão ver isso aqui gravado no futuro, tem empresas, e tudo é muito lindo, mas no dia a dia a gente tem que botar muita coisa na balança para poder tomar a decisão. E aí tu falou um negócio que é importante, assim. Olha, mas você não tem nada. Vamos pensar que a gente está falando para concessionários ou autocentros que já tem um certo tamanho, ou até mesmo para aquele cara que tem uma oficininha menor. Mas, em média, a gente está falando aqui para concessionários. Alguma coisa você tem. Ah, mas eu não tenho estruturado. Porque talvez a montadora para quem eu represento, ela vai me dar um relatório semestral ou anual. Tá bom, tudo bem, então, essa informação você tem. Mas você tem uma informação que ela está presente ali, que é o seguinte, você tem atendimento todo dia na tua empresa, todo dia. E mesmo que a empresa tenha nascido essa semana, e muitas concessionárias estão sendo inauguradas agora, mesmo que até o teu negócio seja novo, você tem aqui uma semana pela frente para fazer o quê? Ao receber os clientes fazem perguntas. E essas perguntas, essas que eles estão fazendo agora, fizeram hoje para você, elas já servem para começar a ser a tua base mínima. Porque a Érica, lá no início dessa live, ela falou assim,
Olha, não é só presencialmente. Às vezes o cara entra no site lá, ele quer uma informação e ele não consegue. Olha, o Omnichannel, quando você está nas redes sociais, você tem que estar presente. Como é que é estar presente na rede social? Pô, se você está no Instagram, você está no Facebook, você está no YouTube, como é que você pode se comunicar com o cliente, ser útil para o cliente? Simples. Se eu sou um cliente e eu vou na concessionária e falo assim, olha, eu estou com dificuldade para ajustar a data nesse computador de bordo aqui do carro. Aí setar computador de bordo. Aí eu vejo que muitas pessoas perguntam sobre isso. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse aparelho que todo mundo tem uns 50 jogados nas gavetas das concessionárias, e eu vou lá e gravo como setar a tal da coisa, como emparelhar, qualquer coisa. Eu vou lá e faço um vídeo curto, subo no meu YouTube, e aí o que acontece? Se o cliente pesquisar, pessoal, o YouTube é a maior escola do mundo, é o YouTube. Não é mais o Google. O Google manda para o YouTube agora. Então, as pessoas querem vídeos. Então, você vai lá e faz um videozinho curto. O que acontece? Se eu sou um cliente, eu vou lá pesquisar, estou com uma dúvida, eu entrei no site, pode ter o videozinho lá, computador de bordo, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquele outro. Então, eu já dou resposta para os meus clientes. Eu sou útil para o meu cliente. Quanto custa isso? Nada. É um tipo de coisa que eu falou. Você ouve o teu cliente hoje, de dia, durante o dia você ouviu o cliente, pegou aquilo que foi o top mais importante, faz algo, põe no ar e você já tem como atender o cliente, já tem como tirar aquela... A que custo? A um custo muito baixo. E, muitas pessoas me falam assim, mas a gente está num momento que investir está difícil. Mas, pessoal, as crianças de 10, 12, 14 anos estão fazendo vídeos dentro de casa, com qualidade, com seus celulares, com softwares online, tudo de graça, fazendo coisas que há 10 anos atrás nem Hollywood fazia. Será que a gente não consegue, de verdade, investir 10, 15 minutos para fazer alguma coisa um pouquinho melhor? Não precisa chamar a agência mais top da cidade, gastar 150 reais para fazer um vídeo, para mostrar um negócio. Não precisa. Faz uma coisa simples, um post no Instagram. Hoje você vai no Instagram, são 10 lâminas que você fazer lá no flip lateral. Vai lá no Canva, de graça, você faz 10 imagenzinhas e ali você ensina. Sobe no Instagram da concessionária, deu. Aquelas pessoas que têm uma... E quando passarem por ali, ao ler, vão dizer assim, nossa, adorei isso aqui. E aí começa a criar um brand, começa a criar uma força na cabeça da pessoa, dizendo assim, cara, gostei, eles me atenderam. Eu não fui na concessionária ainda. E aí você colocou assim, aí você falou assim, olha, a JD Power tem lá uma pesquisa e number 1, agendamento. Adorei que você falou isso, porque eu tenho a mão lá no vespeiro. Que é o seguinte, 6 meses de concessionárias vendendo carros quase que ajudando digital. Eu fico perguntando, por 6 meses, as concessionárias venderam os carros que a jornada toda quase foi no digital. Tem concessionária que conseguiu fazer toda a jornada no digital e só entregar o carro na porta da casa do cliente. Aí, esse cliente que fez tudo isso digital, como é que ele vai fazer para agendar a revisão dele no futuro? Ele vai... Só falta ele ter que mandar um fax para a concessionária. Por quê? Você está rindo, mas não é para rir, não, porque Deus tem isso ainda. O que acontece?
compra do carro está no 4.0 e o nosso pós-venda, infelizmente, ainda tem muito pós-venda que está no 1.0. Não, o cara quer entrar em contato, o senhor tem que ligar para cá, tem que ligar para a nossa central. Primeiro, não tem que ligar para a central nenhuma. A central já devia estar preditivamente ligando o cara, agendando para o cara. Fazendo ativo para o cliente. Exato. Mas tudo bem, vamos lá. Tem que ligar para nós aqui, a gente tem que fazer um agendamento. Então, o primeiro elemento da JD Power já diz, olha, o agendamento. Como é que vai ser o agendamento do nosso pós-venda desses clientes que estão tendo a jornada, 95% da jornada de compra do carro? O cara gastou 150 mil reais num carro, no digital. Aí, o que você acha que ele vai para a revisão de R$1.000? Aí, na revisão de R$1.000, vão pedir o CPF dele, o RG, número do chassi do carro, quilometragem, a data que a mãe dele nasceu, um monte de informação. Ele vai ter que mandar um e-mail, tem que autorizar. Imagina, o cara vai dizer assim, não, meu amigo, peraí, eu não estou comprando outro carro, eu só quero fazer a revisão. Então, que louco, nós entendermos que mudou tudo. O cliente, esses clientes que compraram, os primeiros clientes que compraram o carro no digital, daqui 2 meses, muitos já estão fazendo a primeira revisão. Olha o perigo. Olha o perigo disso. Aí você falou assim, ó, agora o segundo item, um serviço bem feito. Segundo item da JD Power. Cara, não pode dar retorno. Bem feito. Para fazer bem feito, tem que pegar as informações do cliente. Eu tenho que me comunicar bem com o cliente. E aí vamos para a tecnologia de novo. Nós vamos pegar uma folhinha de papel, que em muitos lugares é xerox, porque Deus me livre de mandar imprimir, é muito dinheiro. Aí vai ter que pegar uma folhinha de papel, ficar escrevendo um monte de coisa com um português que cada um tem o seu por aí. O cliente assina rapidinho e vai embora, e aí quando eu vou passar aquilo para a ordem de serviço digital, metade do que eu escrevi eu já não entendi mais. Às vezes, quem está fazendo a ordem não é quem fez o recebimento do carro, porque aí tem um menino lá que faz o recebimento, faz o checklist e tal. Então aí já se pegam informações. Quando o cliente vem buscar o carro, ele fala assim, o barulho na dianteira direito, vocês conseguiram resolver? E aí o cara fala assim, barulho? Na dianteira? Lado direito? Mas não era um ruído na traseira do lado esquerdo? Aí o barulho está lá. E o terceiro elemento que você falou, o terceiro item aí, foi o atendimento do consultor. E aí nós vamos voltar para a rede social mais uma vez. Hoje, o consultor de serviço que não está nas redes sociais, dialogando com o cliente, postando informações, ele não está construindo esse pré-relacionamento para que na hora que o cliente esteja ali ao vivo e a cores, o cliente se sinta íntimo dele. Porque é o seguinte, ó, as pessoas acham, a gente ainda acha, que o cliente compra um carro, aí passa 9, 10 meses da vida dele, tendo a vida dele lá. Aí ele agenda. Ele chega na concessionária, alguém vem, estende a mão e diz, bom dia, eu sou o João, não sei o quê, seja bem-vindo. E o cara diz, mas eu nem te conheço, meu amigo. Calma. Não precisa me atender de cara feia, mas também não sou tua namorada. Vai com calma. Não, mas eu tô aqui, eu tô para te atender, eu tô aqui para resolver toda a parada. E aí o cara tem 20 minutos para fazer um atendimento, tanto tem, e aí ele fala, não, vamos fazer isso, e mais isso. E aí o cara apresenta uma conta de R$4.000, R$5.000. É como, e aí, Érica, tu pode dizer, porque né, hoje, mulher aqui, ainda bem, a primeira vez que acontece nessas lives aqui, tem que trazer mais, é como se eu saísse na noite, aí tivesse uma menina no balcão ali do bar, eu chegasse nela e dissesse, olá, tudo bem? Eu sou Olavo, vamos para minha casa? Não, calma aí, cara, espera aí um pouquinho, nunca te vi mais gordo. Não, mas é o seguinte, eu só tenho 20 minutos, eu tenho que passar tudo que eu quero contigo, tá aqui a conta e vamos embora.
Então, hoje, para mim, o consultor de serviço que não está presente no digital, dando o rosto dele lá e fazendo, entregando informações dos produtos, das características, dos benefícios do que ele vende, ele não está criando um pré-relacionamento nesse espaço de tempo. Então, olha só, nós estamos costurando pequenas ações que atendem. Quanto custa isso? R$0. Pequenas ações que elas atendem as 3 top da JD Power, que gasta bilhões para fazer uma pesquisa. E aí a gente tem a audácia de dizer, eu não tenho as informações. Poxa, 3 açõezinhas, se relaciona com o teu cliente, digitaliza cria canais de agendamento digital, o cliente está digital, e faz bem feito o trabalho. 3 ações que não custam quase nada. Desculpa. Não, e é verdade. Não, é verdade, porque assim, você está falando, e mesmo essa coisa do experienciar o seu próprio processo, né, de atendimento, porque assim, a gente tem que lembrar que primeiro, né, pós-venda, né, é prestação de serviço. E a gente às vezes peca em algo básico, que é justamente não contratar pessoas que gostam de pessoas, né? E essa parte do relacionamento não tem como ser diferente, né? Você precisa, para que você crie conexão emocional, você precisa justamente estar mais próximo do seu consumidor. Tem muita gente que se comunica, né? Se comunica. E é totalmente diferente de se relacionar com o cliente. Então, hoje as empresas estão percebendo, eu me comunicava, mas eu não me relacionava. E agora, nesse processo de distanciamento social, ao qual a gente precisa de criatividade e para que efetivamente a gente esteja presente na memória do cliente, a gente começou a perceber, poxa, eu mandava um e-mail, tinha uma programação no meu sistema e eu mandava e-mails semanais, mas isso não é relacionamento, né? Eu não sei com quem eu estou falando e às vezes eu estou interagindo com uma pessoa, falando e ofertando uma revisão e o cliente já fez, ele já veio na minha concessionária e eu não consegui dar baixa nisso. Então, assim, são coisas que a gente pode, de uma maneira simples, sim, interagir com nossos clientes. Você deu aqui insights que realmente são muito, muito apropriados, né? E a gente percebe, né? Pela Fenabrave, eles até apontam isso, porque tem muitos consumidores que por receio, acabaram perdendo o tempo da realização da revisão, né? E aí, qual vai ser o seu posicionamento? Né? Você é a concessionária, não é a montadora, mas qual é a inter-relação que você vai ter e a humanização perante um cenário que é mundial? Você vai simplesmente seguir burocraticamente um protocolo ou você vai fazer coisas diferenciadas para mostrar o valor desse cliente? E uma coisa que é importante é que tudo aquilo que o cliente te pede, ele teve que te pedir, e você foi lá, falou com a montadora, falou com o seu gerente, conseguiu, isso não é um atendimento memorável, porque o cliente teve que pedir, né? Porém, se você, sabendo de uma tendência, sabendo que existe um processo que o cliente vai manter contato contigo, preocupado porque vai perder o tempo da realização da revisão, ou que realmente tem algum tipo de situação que o cliente não vai conseguir buscar o carro dentro do prazo agendado. Sabendo desses tipos de pormenores, você se antecipar, surpreender o cliente, fazendo alguma ação diferenciada, falando, olha, eu sei que está acontecendo uma situação, está todo mundo realmente envolvido com relação a isso, se porventura você atrasar
né, e não conseguir pegar o seu carro dentro do prazo, não vai ser cobrado pátio. Fica tranquilo, a gente está aqui para te apoiar, né? Então, assim, tudo que gera ações que surpreendem o cliente, que ele não está esperando, isso gera ação memorável, isso automaticamente se atrela à conexão emocional, e o terceiro passo de tudo isso, memorável, conexão emocional, é lealdade e fidelização. E no pós-venda, a gente precisa desse tipo de processo, porque ele pode simplesmente ir na oficina da esquina. O que te diferencia do seu parceiro, do seu concorrente? O seu relacionamento. Então, justamente quando a gente fala assim, olha, a situação que a gente está vivendo hoje em dia, eu vou disponibilizar um processo de leve trás. Eu vou, para a primeira manutenção, fazer o serviço na casa do cliente. Coisas que o cliente não está esperando. Porque, como consumidores, a gente está tão acostumado a ser maltratado que a gente já sabe que vai ter que brigar, que a gente já sabe que vai ter que ligar e discutir para conquistar alguma coisa. Mas quando você, sem ter que pedir, recebe um contato de alguma coisa que você não está esperando e que te beneficia, é tão surpreendente, é tão apaixonante que você fala, meu Deus, olha esse atendimento. E aí você compartilha isso, você divide isso para parente, para amigo, posta nas redes sociais, e é justamente esse movimento que a gente tem que levar para o nosso consumidor. Isso é a experiência do cliente. Olha. Você ficou mudo para mim, André. Estou lendo aqui André Hipólito. Estão me ouvindo agora? Agora deu, né? Agora deu. Tá, fiquei mudo porque o meu microfone... Olha, eu estou com 500 botões aqui. Eu sou o mestre da live. Mas o André, esse item que o André colocou, ele fecha esse quesito. Hoje, se a gente não se antecipar, eu gosto do André Hipólito porque ele fala muito isso, se a gente só entregar o mesmo, primeiro, a gente está com dificuldade de entregar o mínimo que o cliente espera. Segundo, se só entregar o que ele espera, você não está fazendo nada demais. Você não vai ficar marcado na vida da época. Então, você tem que se antecipar às necessidades do cliente. A Érica colocou muito bem aí. Poxa, no momento de pandemia, os clientes, eles teriam naturalmente dificuldade de trazer os veículos até a concessionária para fazer as revisões e manter, por exemplo, a garantia. Mas só, eu sei, é bater pesado, mas não é bater pesado, é a gente se entender como sendo. O cliente não tem que trazer o veículo na nossa concessionária porque está preocupado em perder a garantia. Se isso está acontecendo, já significa que a gente está segurando o cliente por conta de um contrato. O cliente tem que trazer o carro na nossa concessionária porque ele entende que nós temos realmente valor na vida dele, nós somos antes para aquilo. A gente não leva o nosso filho no dentista porque tem um contrato com o dentista lá. A gente leva porque a gente sabe que ele é importante na vida do nosso filho, na vida dos dentes do nosso filho, para cuidar do nosso filho. A gente não leva o filho num pediatra por conta de um contrato. Então, o cliente tem que levar o carro no nosso concessionário, porque senão ele vai perder a garantia. Agora, é mais triste ainda a gente perceber que muitas vezes a gente perdeu a chance de mostrar um mínimo de empatia com nossos clientes. Quando nós entramos naquele período ali que nós percebemos, eita, esse negócio não vai durar 40 dias só. Automaticamente as financeiras, as montadoras e as concessionárias começaram a bombardear as mídias sociais, todas as mídias, dizendo que nós vamos facilitar os pagamentos, nós vamos
nós vamos te dar, esse mês você não vai pagar, mês que vem não vai pagar. Cara, é a parcela de um carro. Aí, quantos pós-vendas que o cliente tinha acabado de levar o carro lá e parcelado o trabalho em 5 vezes, em 3 vezes, entrou em contato com o cliente e disse assim, ó, calma aí, cara, você tem uma parcela aqui, mas nós vamos dar um jeito nisso. Porque parcelou o carro, não precisa pagar a parcela do carro. Mas e a manutenção? Sim, você vai me dizer assim, pô, mas peraí, uma coisa é o banco da montadora e outra coisa é o fôlego financeiro da concessionária. Mas as concessionárias precisam conversar entre si, na associação de marca, e até a montadora dizer, cara, nós precisamos... O pós-venda também precisa ter uma voz na pandemia. Só que a gente só começou a ver informações referentes à pós-venda 4 meses depois da pandemia. Quando já tinha gente que estava arrancando os cabelos pensando assim, cara, perdi a garantia do carro. E não tinha perdido, e aí as montadoras começaram a falar. Que sim, e eu sou pós-venda, e não tenho medo de dizer, nós precisamos entrar na pista e correr na velocidade que os outros estão indo, porque nós não estamos ainda. E a pandemia mostrou isso. Muitas informações começaram a sair do pós-venda com 60, 90 dias depois da área comercial. E olha, isso é uma prova de que a gente precisa ajustar algumas coisas. Eu queria trazer de volta uma pergunta do Alberto. Ele botou ali, ó, qual é o melhor meio para começar a reclamações de produtos na concessionária dentro da equipe de pós-venda? Então, eu imagino que entendi, ele deve estar falando alguma coisa assim. Uma coisa são reclamações referentes ao serviço. Serviço é o que nós fazemos mesmo na concessionária. Produto é ou o veículo ou as peças que nós aplicamos. E aí tem reclamação referente a isso. E aí tem um ponto importante que é o seguinte, tem algo que é um problema da montadora. A montadora tem um projeto e o projeto tem um problema. E quando ele é endereçado para segurança, é feito rico. E a gente sabe disso. A gente sabe do airbag que até hoje não consegue trocar airbag dos carros, a gente não consegue fazer isso, a gente não leva e quando leva não tem um airbag para trocar. Então nós vamos ficar, eu acho que nós vamos ficar até, tu tá rindo, né? Porque tu sabe como é que é o negócio lá atrás, né? Quem trabalhou nos dois lados, o cliente, um lado diz assim, ó, o cliente não traz o carro, mas todos que levaram o carro não tinham airbag para trocar. Só desliga um plug, bota um adesivo e aí depois vê o que vai fazer. Então, isso sim é algo que acontece. E que quem está ali na frente da batalha todo dia vai passar por isso. Uma coisa é da montadora, mas nós somos representantes da montadora. E aí, o que nós temos que fazer? No meu entendimento, aí a Érica depois dá o que ela entende disso, é o seguinte. Nós somos os representantes dos dois lados, do cliente e da montadora. E nós temos que, sim, trabalhar para entregar para a montadora as necessidades dos nossos clientes e lutar com a montadora para que ela se sensibilize e faça o que tem que ser feito e fazer o papel da montadora e dizer para o cliente que não é possível alguma coisa de ser feita ou tudo que está sendo feito. E por que eu estou dizendo isso? Em 90% das vezes, Olavo, de onde é que tu tirou esses dados? De lugar nenhum da minha cabeça. Senão, daqui a pouco alguém vai pedir o relatório dos dados que está escrito isso. Mas é o seguinte, ó, eu tenho 44 anos, desde 18 trabalho em concessionária. Então, alguma coisa eu trabalhei já nesse meio. 90% das vezes que o cliente está pé da vida, não é porque nós falamos o que devíamos ter falado. É exatamente porque nós fomos omissos. Tu quer dizer que a verdade vende? A verdade vende. Se tu não tem a peça, se ela ainda não existe, se é um problema assim e é um problema reconhecido, a verdade é o melhor para o cliente. E ele tem sim o direito de ficar bravo, chateado com a marca.
Ele vai ficar. Mas ele vai ficar chateado com a marca, ele pode ficar contigo e endereçar para ti essa frustração? Sim. Mas você fez o que devia ser feito. A questão é que, na maioria das vezes, o cliente chega lá e fala assim, olha, eu estou com um monte de reclamação na internet, um monte de reclamação, os amigos deles, os carros, tudo com os mesmos problemas, e a gente tem a cara de pau de dizer para o cliente assim, pô, nunca tinha ouvido falar nisso. Sabe que o senhor é a primeira vez que eu vejo isso aqui na concessionária? Aí o cliente sobe ou desce do salto alto dele e fica louco da vida. Por quê? Porque nós somos omissos muitas vezes. Então, pessoal, respondendo ao Alberto, para mim é o seguinte, a verdade, ela é fundamental. A verdade sem ser ingênuo, preste bem atenção nisso. A verdade, ela é fundamental. Você só vai dizer a verdade quando você tem a verdade e pode falar a verdade. Qualquer coisa diferente disso, você está sendo ingênuo e você está criando um problema para você. Mas seja e esteja presente defendendo o cliente e a montadora, dois lados. Como é que trabalho horrível? É um trabalho difícil, mas nós estamos. Para mim, essa é a melhor maneira de resolver problema de reclamação. É levando para quem é responsável as informações certas e trazendo de quem é responsável para o cliente as informações certas. Só fazendo isso, a gente vai mais longe. A Érica participa muito com o Reclame Aqui, um case muito bacana do Reclame Aqui, e ela sabe disso. O cliente que tem as reclamações respondidas, as reclamações estavam lá, elas não sumiram. O cara não deixou de um mau atendimento. Mas a resolução pós-reclamação, ela é muito mais importante do que a própria reclamação. Agora, se você faz de conta, aí você está na roça. Agora, Érico, é contigo aí. Toma uma batata quente e dá a tua opinião aí. Eu ratifico as coisas que você falou, né? Eu acho que, assim, ponto 1, realmente, tanto dentro da concessionária, quanto, acho que são duas linhas de frente que realmente a gente precisa ter um time muito parrudo e que sabe conduzir conversas cruciais, né? Sabe se posicionar. Quando a gente está falando do atendimento presencial dentro da oficina ou dentro da concessionária, e a central de atendimento ao cliente, que também está ali no fogo cruzado, né? Então, é um desafio, não é algo fácil de se fazer, mas também não é impossível. Eu concordo em gênero, número e grau contigo no que se diz respeito à transparência, né? Tanto que a própria, ainda usando aí a Didi Power como exemplo, porque é universal e está divulgado aí nas redes, honestidade é um dos pontos mais valorizados pelo consumidor. Então, quando você manipula a situação e não é transparente com o cliente, de fato, você começa ali a criar uma desestruturação desse relacionamento. E você, com certeza, vai ter um grau de prejuízo, porque é você a linha de frente de contato com esse consumidor. Então, eu acho que são algumas frentes. Quando a gente usa o Código de Defesa do Consumidor como muleta, e fala assim, não, eu tenho até 30 dias para resolver esse problema, porque até lá eu não preciso trocar o carro, e aí você carrega o cliente dando desculpinhas esfarrapadas, né, e usando o código de uma maneira errada. Então, assim, eu acho que ponto 1, quando você usa o código, já é um problema, você está na contramão da era do relacionamento. Quando o cliente precisa te contatar para resolver alguma coisa, já é o problema, porque relacionamento, né, o atendimento é bom, é aquele que o cliente não tem que fazer. Quando você se antecipa para ele e fala assim, ó, tem uma situação aqui. Seu carro precisa de XPTO, troca de peça, não temos a peça, estamos resolvendo, eu sou a sua voz dentro da montadora. Confie em mim, eu estou lutando por você,
né? E aí você começa a criar conexão. Combinou, honrou. É 24 horas? É 24 horas. 24 horas, você não conseguiu resolver, você vai dar uma de maluco e não vai ligar para o cliente? Gente, nunca. Você vai ligar para ele, vai falar. Olha, eu imaginei que eu tivesse já uma solução, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu a localização da peça. A gente continua trabalhando por você, né? E traz não só um problema, né? A gente tem aí algumas técnicas que inclusive são muito utilizadas na própria Disney. Eu estruturava muito e utilizava muito uma customização disso para dentro das operações ao qual eu liderava, e é muito assertivo, porque assim, primeiro é pedir desculpas por estar causando um transtorno para o seu consumidor, né? Porque não é problema ter problema. O problema é você não conseguir resolver ou fingir que não está acontecendo nada. E hoje em dia, como você mesmo disse sobre Reclame Aqui, o consumidor, você é consumidor, eu sou consumidora. Não existe uma empresa com 100% isenta de problemas. Situações sempre vão acontecer. Agora, como você as resolve é que realmente é o grande X da questão. O consumidor hoje, ele usa o Reclame Aqui e ele, na maioria das vezes, praticamente 70% dos clientes que estão acessando a plataforma do Reclame Aqui, eles vão para tomar uma decisão de compra. Porque entre a empresa que tem um problema e está como mal recomendada, e a empresa que também tem problema, porque todo mundo tem, mas ela resolve, se posiciona e cuida, ele não tem a menor sombra de dúvidas. Porque, ponto 1, né, somos humanos. Ponto 2, por mais que exista uma tecnologia absurda que nos sustente, ainda assim vão acontecer alguns deslizes, né? Mas como é que a gente soluciona e se posiciona e sustenta o cliente neste intervalo é que é o X da questão. Tanto que até o próprio Código de Defesa do Consumidor te dá essa margem de negociação. Existe uma situação, está dando 30 dias, a peça é importada, está tudo parado, correio parado, tudo parado, enfim, não tem como resolver, sustenta o cliente com carro reserva. Dá para ele outras possibilidades, né? Mas não deixe de se responsabilizar por aquilo que é sua obrigação. Você é pós-venda. Pós-venda é pré-venda. E se a gente não tiver essa mentalidade de que se você não cuidar bem no pós-venda, não existe um up, um cross-selling, você não retém esse consumidor, é mais fácil, como você diz, fecha a porta, né? Porque você vai ter o cliente uma única vez, ele não volta mais. O cliente não é trouxa, né? O cliente sabe o seu poder e o seu empoderamento. Então, cuida bem de quem te escolheu, quem está te dando a oportunidade de fazer negócio com você. Honra esse consumidor e ele certamente vai retribuir com compreensão, né? Usa de honestidade. Então, essa é a frase da nossa live. Porque a honestidade vende, transparência vende. Não tem jeito. Honestidade e transparência vende. 1h23 de live. E a vontade é de ficar aqui, ó. A gente tem que... Aqui tem que ser meio... Tem que ser como é a Rede Globo. As cenas dos próximos capítulos. Vai pegar tudo, assim. Então, a gente não sai daqui hoje. Verdade. Mas vamos fazer assim, ó. O pessoal, se tem alguma pergunta aí, se quer fazer uma pergunta, por favor, agora é a sua hora. Vamos para a interação final da nossa live. Muito melhor a live mesmo com mais liberdade para poder conversar, expandir o assunto. Você vê isso aí capaz de ser feito lá pelo Instagram. Agora eu queria que a gente
pudesse fechar um pouquinho, acho que tem muita coisa para a gente. Aqui a gente aterrissou na experiência do cliente. A experiência do cliente tem centenas de ramificações que pode aos poucos e em outros momentos se encontrando aí e se aprofundando com um pouco mais de tempo. Mas eu queria assim, que se fosse possível, você desse você tem algum case ou alguma coisa em que alguém pode já implementar um item que na próxima segunda-feira, na reunião matinal, possa discutir e partir para algo que pode impactar positivamente no cliente. Ou, talvez, em vez de algum item, se quem participou dessa live agora ou está no momento vendo ela no futuro, parte da onde? O que seria a primeira coisa que ela tem que fazer? Eu tenho entendimento. Pensando, claro, na experiência do cliente. Eu acho que já tendo deixado claro, né, o conceito de experiência do cliente, é conferir inicialmente se a sua empresa possui dentro da visão, da missão, do propósito, realmente o cliente no centro do negócio, né? E se isso está claro para os seus colaboradores, porque muitas vezes o topo da pirâmide quer algo, mas não dá a comunicação a 100% do time. Então, quando você não sabe, né, qual é a estratégia, o propósito da empresa, você começa a ter um grande problema. Então, assim, sabendo que experiência do cliente não é algo pontual, e sim uma jornada, e que a experiência efetiva, ela vem da percepção pelo olhar do consumidor, e não pelas intenções ou expectativas da empresa, você realmente já começa a estruturar a sua base no que se diz respeito à estratégia. Já sei que é uma jornada, e já sei que eu preciso ter dentro do meu propósito, da minha visão, o cliente no centro, porque o negócio não existe sem o cliente. O meu propósito é receber consumidores. Então, eu não posso ter dentro do meu negócio pessoas que não gostam de atender pessoas, né? Que o cliente entra dentro do seu departamento ou mantém contato contigo para agendar, e para quem atende, o cliente é um transtorno. Para quem vai lá recepcioná-lo, vai com cara feia, né? Então, ponto 1 é ter a consciência de que a gente existe para servir. Ponto primordial, né? E depois, eu acho que é importante analisar dentro de casa como que está realmente a absorção, o registro do que realmente o cliente está, o seu cliente, não o da Didi Power, nem o do mercado, o seu cliente está te trazendo de presente, de feedback, de devolutivas. E sempre ter pessoas com capacidade fuçativa, né, inconformadas, visando realmente satisfação do cliente. Não é aquela pessoa que vai deixar um carrinho ali encostado e deixar ali os 30 dias explodir, e você só vai saber que tem um problema depois que o cliente já te mandou uma notificação judicial. E você ter um time, um exército de pessoas que realmente respiram excelência e que estão ali sabendo do seu propósito, que é atender o cliente e gerar atendimentos memoráveis. E buscar melhoria contínua. Porque o mundo hoje é muito volátil. Tudo muda, né? A tecnologia nos faz mudar. Crises impactam na ciência do consumo, né? No comportamento do consumidor. Se a gente não tem essa visão de que a gente precisa manter constante atualização dos nossos processos, do nosso produto, da nossa prestação de serviço, e se antecipar, como já foi dito aqui, a experiência do cliente,
a gente realmente vai ter um grande problema. E tudo isso que eu estou trazendo aqui são coisas que eu não tenho sistema de tecnologia, mas você tem tudo que foi citado aqui, a oportunidade de colocar em prática sem absolutamente muito investimento, né? Consciência, conversa, né? Comitês para que a gente exercite a experiência do cliente e respire isso dentro de cada consumidor, olha, de cada colaborador que a gente tem, é fundamental. E aí eu quero encerrar aqui, Olavo, trazendo uma reflexão. A gente quer experiência do cliente em primeiro lugar. A gente quer ser escolhido pelo consumidor e fazer com que ele se sinta leal e fiel à nossa empresa. Só que não tem como chegar, entregar uma melhor experiência, ser o melhor em experiência do cliente, se você não olhar para dentro da sua casa e perceber como é que está a experiência do seu colaborador. Porque quem vai fazer o seu cliente feliz é justamente o colaborador. Então, a gente tem um passinho antes para analisar, né? Para saber se dentro da nossa casa as pessoas realmente estão felizes e satisfeitas. Se está claro o propósito e se você está fazendo bem feito a estrutura básica para se chegar na experiência do cliente em primeiro lugar. Bom, então, Érica, então nós já temos uma próxima live. Nós já temos uma próxima live. É a Wishes Employee Experience. Exatamente. Porque, sim, não adianta fazer post no Instagram e live na Twitch e no YouTube dizendo que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para os seus clientes se os teus colaboradores não estão sendo tratados exatamente da mesma maneira. Se está sendo pedido para o teu colaborador não trocar de máscara tantas vezes porque sai caro, ou se está sendo pedido para o teu colaborador trazer a máscara de casa porque você não quer fornecer, ele vai fazer com que o teu cliente tenha uma experiência ruim, porque ele está preocupado com a saúde dele, com a saúde da família dele, e aí tu chega para ele e diz assim, eu não quero saber da tua saúde, eu quero saber da saúde do meu cliente. E o cliente interno, ele é quem a gente tem que treinar, educar e cuidar, porque ele vai fazer tudo isso pelo nosso cliente externo. Com certeza, é a melhor maneira de iniciar qualquer coisa, a Érica trouxe para nós. Comece olhando para dentro de casa, para os nossos colaboradores, e aí sim, nós vamos externalizar. A gente vai transbordar experiências positivas quando a nossa é positiva. Senão, nós não vamos conseguir fazer isso. 1h30 de vários insights. Mais uma vez, Érica, muito, muito, muito obrigado por esse tempo, pela tua generosidade mesmo de estar aqui com a gente. Obrigado por todo mundo que participou aí. Obrigado por todo mundo que vai assistir essa live em algum momento, que fica gravada aí. E aí, para finalizar, obrigado a todo mundo, obrigado, Érica, mas eu queria finalizar assim, ó. Não tente sozinho. Não tenta. Mas nós estamos num momento de investimentos mais difíceis. É verdade. E esse é um momento onde você tem que procurar um especialista. É nos momentos em que as vacas são mais magras que a gente tem que dar o tiro certo. Não é quando as vacas estão gordas. É agora, no momento que as vacas são magras, que os investimentos estão difíceis,
que a grana está curta, que você tem que buscar o melhor para a tua empresa, o melhor para você, profissional. E quando a gente está falando em experiência do cliente, nós estamos falando na sobrevivência do teu negócio. E Exato. hoje, sem sombra de dúvidas, se você quer sobreviver, se você quer olhar para o caixa do teu negócio e falar assim, eu quero que ele cresça, você precisa cuidar do teu cliente. E você não pode ir sozinho. Vai demorar mais tempo. Para cada erro cometido, vai te custar muito mais caro. Porque aquele dinheiro que a gente não tem no caixa é muito caro para nós buscar no banco. E é por isso que você tem que buscar o melhor profissional. E hoje, no mercado, o melhor que tu vai encontrar para a experiência do cliente está aí na tua frente. Érica da Paz. HP À disposição. Está aí. Não vá sozinho. Entre em contato com ela, converse. Eu tenho certeza que ela vai apresentar o melhor para o teu negócio, para que os teus clientes se sintam, uau, tem aquele sentimento, caraca, meu, mudou. Isso vai botar dinheiro no teu negócio e vai fazer com que você saia muito mais fortalecido. Não esqueça você, profissional. Seja diretor, consultor técnico, gerente, técnico, chefe de oficina, balconista de peças, gestor de peça, dono de concessionária. Não esqueça, é nas épocas de vacas magras que a gente tem que trazer o melhor para dentro da nossa casa para nos ajudar. Agora você não pode errar. E você não vai errar com essa profissional que está aí. Essa 1h30 que a gente teve aqui hoje foi só um gostinho do tamanho, da capacidade, do entendimento, de experiência e conhecimento que a Érica tem. E ela vai vir outras vezes nos brindar com mais informações. Muito obrigado. Últimas palavras são suas aí. Galera, muito obrigado a todo mundo aí. Eu acho que a gratidão, né, pelas palavras. Eu realmente sou muito apaixonada e acredito muito na estrutura e na estratégia, né, de se ter experiência do cliente por base da experiência do colaborador. Tudo que efetivamente a gente acabou, e eu não falo eu porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, se eu passei por 9 montadoras, né, tive uma grata oportunidade de conhecer toda a estrutura, de mudar uma experiência do consumidor perante o setor automotivo, é porque realmente você não consegue absolutamente nada se você não cria uma estratégia envolvendo pessoas, né? Então, colaboradores conscientes do porquê estão fazendo aquilo, né? Levando para o seu consumidor exatamente o propósito da empresa, porque tem conexão e sintonia com a missão, com os valores do seu colaborador também. E tudo muito construído, e colocando ali temperinhos de cocriação, você com certeza consegue construir estratégias de experiência do cliente e do colaborador que você vai perceber quando você olha as conquistas e que não é você que vai falar, é o mercado que vai te trazer pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, né? E acho que esse é o nosso propósito, trazer um melhor pós-venda, fazer com que as nossas experiências realmente tenham sentido e gerem facilidade para o nosso consumidor, né? E aí são muitas oportunidades. O Olavo foi um presente, né? Porque também uma bagagem incrível, né? De uma estrutura que também, assim como eu, apaixonado aí pelo setor automotivo. Então, quem entra nessa área e faz com amor e com realmente dedicação, percebe o resultado incrível que a gente com certeza consegue conquistar. E às vezes
nem com tanto investimento, mas sim com estratégia e metodologia. Então, minha gratidão por poder compartilhar e também aprender com vocês. E eu fico à disposição para que a gente transforme a experiência do nosso pós-venda nesse país de grandes oportunidades. Obrigadão, Érica. Mais uma vez. Galera, muito obrigado por todo mundo que participou, todo mundo que vai ver isso aí no futuro. Quinta-feira que vem, mais uma live. Só Deus sabe quem nós vamos trazer, vocês vão saber mais para frente. Brigadão, ficamos por aqui. Érica, foi demais. Foi demais. Obrigada, gente. Tchau, tchau, e até galera. a próxima. Nos vemos, até a próxima. Tchau, tchau.